impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. E Deus vai falar com você. Hoje é Santa Ceia, Deus vai trazer algo especial para o seu coração. Todo mundo com atenção para a gente poder meditar. Aqui no versículo 3, né, a gente vai começar do 3 ao 8, diz assim, ó. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Então, na semana passada, nós falamos, né? Começamos esse propósito da bênção do primeiro dia, e nós estamos falando para você sobre a importância de estar na igreja no domingo, né? Semana passada nós meditamos no versículo 1 e versículo 2, depois a gente caminhou para uma outra partezinha, não vou citar tudo para você, que senão fica muito extensa a mensagem, mas a gente começou a meditar dizendo o quê? No versículo 1 e no versículo 2. Eu comentei com vocês que Jesus tinha sido, né, crucificado, e na madrugada de sábado para domingo, né, a palavra diz que elas, né, as mulheres ali que foram até o sepulcro, na madrugada elas estavam preparando ali, né, as especiarias, né, os perfumes que elas estavam preparando para poder ungir o corpo de Jesus. Só que eu comentava com você na semana passada que o interessante aqui é que eles tinham o costume de colocar na porta, né, da caverna onde o corpo tinha sido colocado uma pedra. E era uma pedra pesada, até para um homem empurrar, né? Mas a gente comentava na semana passada que mesmo elas sabendo que teria uma pedra na porta do túmulo lá, né, do sepulcro, né, na frente da caverna, elas estavam preparando os perfumes. Então, a gente estava comentando sobre isso na semana passada, não sei se você se recorda, que nós estamos falando, né, que mesmo ali tendo uma dificuldade no caminho, elas não deixaram de se preparar. Deu para entender isso aqui? E aí, versículo 2, que a gente leu semana passada, assim que elas chegaram, a pedra não estava mais lá. Olha só o que a preparação que é feita no domingo causa na semana. Elas chegaram e a pedra que ia atrapalhar o acesso até Jesus não estava lá. No versículo 2, se você ler aí, ele fala: e acharam a pedra do sepulcro removida, tinha sido tirada. Aí eu quero chamar a sua atenção aqui hoje, é exatamente aqui, nesse entendimento do 3 ao 8. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui no 3 é o seguinte: a palavra diz, aqui no versículo 3, né, que elas chegaram e elas não encontraram o corpo. Veja aqui no versículo 3, ó. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aqui tem um segredo para a gente. Nós não sabemos, né, quando a gente apresenta algo a Deus, a gente não sabe como vai acontecer. Mas sabemos que vai. E isso é um ponto importante, tá? Não procure, e entenda bem, né, pensar em como vai acontecer. Não, elas chegaram lá e o corpo já não estava. Bom, como que isso aconteceu? Não importa. Milagre não se explica. Milagre se desfruta, se vive. O importante é que o corpo não estava mais deitado, ele não estava mais morto. Já era um homem que tinha ressuscitado. Então, não procure entender. Quando a palavra fala ao seu coração, procure crer. Só. Porque se você tentar, de repente, né, começar ali a pensar como é que vai ser, mas a situação é complicada, mas o problema é difícil, mas como é que vai funcionar e tal, aí você vai acabar, entenda bem, começando a se deparar com as dificuldades.
e vai atrapalhar o mover de Deus na sua vida. Por quê? Porque Deus ele opera mediante a sua fé. Enquanto tem fé no seu coração, tem combustível para que Deus possa operar. Se a fé ela para, né? Se a pessoa perde ali a fé, né? Ela se entrega à razão, aí o milagre ele para de acontecer. Mas não é o ponto principal aqui. Vamos caminhar para a gente chegar no ponto principal. Vamos pular agora para o versículo 5, que eu li para você aí. O que fala no versículo 5? E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Então aqui no versículo 5 a gente vê um ponto que hoje em dia a gente não encontra com facilidade. O quê? O respeito à palavra. A Bíblia mostra aqui, entenda bem, que quando elas chegaram e elas viram ali os anjos, né? A palavra mostra aqui no versículo 5 que elas fizeram o quê? Atemorizadas, elas baixaram o rosto. Então, esse respeito com a palavra, ele precisa acontecer. E se alguém perguntar de repente para mim ou para você, né? Fulano, você respeita a palavra? Sim, respeito. Não adianta a pessoa falar da boca para fora que respeita. Sabe quando realmente alguém respeita a palavra? Quando a pessoa luta para ficar naquilo que Deus tem ensinado para ela, mesmo que as situações se mostrem totalmente o contrário. Aí você pode falar, não, realmente, fulano respeita a palavra. Não, realmente a gente pode falar, ó, a irmãzinha lá, o irmãozinho lá, respeita a palavra. Por quê? Porque ele está lutando. Para quê? Para ficar naquilo que Deus tem ensinado. Essa pessoa, você pode falar, não, fulano lá está lutando, ele está realmente respeitando a palavra. Mas ainda não é o ponto principal, estamos chegando. Vamos lá, pula para o versículo 8. Olha só o que diz aqui no versículo 8, para a gente encerrar essa primeira parte. E lembraram-se das suas palavras. Então, o que acontece? No versículo 7, né, aliás, no 6 e no 7 aqui, os anjos começam a falar ali com elas, explicando, né? Olha, por que vocês estão procurando, né, um morto entre os vivos, tal, tal, tal? Vocês lembram que ele comentou com vocês que ele ressuscitaria? E conforme ali o anjo ia falando, ó, elas iam lembrando. É como no meu caso. A palavra diz que o pastor, ele é o quê? O anjo da igreja. Eu não posso fazer nada por você. Mas enquanto eu vou pregando, né, enquanto o anjo vai falando, porque aqui o anjo foi falando o que para elas? Com base no que Jesus tinha explicado. Olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou o quê? Ressuscitar. Então, o anjo ele foi falando o que Jesus tinha falado. Então, conforme eu vou pregando a palavra de Deus, e você vai, ó, dando atenção, Deus ele vai trazendo a fé no seu coração. Você vai pensando, vai lembrando que um dia ele falou com você, de algo que ficou no seu coração, né? De algum ponto, de repente, que ele te contou ali um segredo, que você entendeu tal coisa. Então, é importante ficar ligado. Por quê? Porque enquanto eu prego, quem fala ao seu coração é Deus. E é nessa hora que você é abençoado, porque vem aquele entendimento e você tem que ficar ali firme naquilo, porque é a solução do seu problema. Mas eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Nesse versículo 8, a gente começa já a aprofundar na mensagem. Tá? O que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse versículo 8? Elas só lembraram porque elas tinham ouvido, elas tinham guardado. Você não vai lembrar de algo que você nunca ouviu. A gente só lembra de algo que a gente ouviu, que a gente viu. Então, lá atrás, como elas tinham parado para ouvir, né? Ele fala, olha, eu vou ser crucificado, papapá, pipipi, papapó, tal, tal. Ó, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando elas ouviram o anjo, né? Comentar aquilo, falar novamente aquilo, elas lembraram. Olha a importância de você, entenda bem, dar ouvidos à palavra. Se você não para ouvir,
lá na frente, quando você precisar, você não vai lembrar. Por quê? Porque você não ouviu antes. E agora eu quero que você me acompanhe numa outra passagem para te mostrar como é importante a gente parar para dar atenção. Lá na passagem de Mateus 14, versículo 29, tem um ponto aqui que eu comentei nessa semana. Mateus, capítulo 14, versículo 29. Vamos lá. Mateus, capítulo 14, versículo 29. O trecho você conhece, né? É o trechinho que fala a respeito ali de que Pedro caminhou sobre as águas. A gente vai direto no ponto ali, para a gente poder meditar aqui aonde eu preciso, tá? Para a gente poder caminhar para o final. 14, versículo 29, aí de Mateus. Olha só o que diz aí, ó. Diz assim, ó. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Vamos entender esse trecho aqui. Jesus ele estava ali com os discípulos e ele mandou que os discípulos fossem, né, entrassem no barco para cruzar lá para uma outra margem e ele ficou. Eu falava na sexta-feira e eu comentei o seguinte: essa confiança em Deus, ela só vem quando a gente começa a ter contato com Ele. Se você não procurar ter contato com a palavra, orando, né, lendo a Bíblia, vivendo ali diariamente diante de Deus, no dia mal, você não vai conseguir ter confiança. Todos nós aqui somos de Deus. Você já tem a palavra no seu coração para você viver diariamente e você já sabe pela palavra o que você pode fazer e o que você não pode. Mas tem que aprender diariamente a parar um tempinho, que seja 5 minutos, 10 minutinhos que você para ali, para você poder meditar, para você poder orar, falar com Deus. Esse contato vai trazer para você confiança. Eu comentava sobre isso na sexta-feira. Aí o que acontece? Jesus subiu ao monte, depois que ele mandou os discípulos entrar no barco, e foi orar. Quer dizer, Jesus, sendo Deus, ele foi buscar a Deus. Olha a importância. Olha o segredo de ter sucesso. Aí a palavra diz que ele desceu, tal, e foi caminhando sobre o mar. Chegando perto do barco, né, os discípulos olharam ali e pensaram que era um fantasma. E ele falou, não é fantasma não, sou eu. E o Pedro sentiu ali de falar para ele, Senhor, é o Senhor? Então, deixa eu caminhar aí até o Senhor. Só que ele ia caminhar onde? No chão? Não, na água. E todos nós sabemos que não dá para andar sobre a água. Mas é aí que é o ponto principal da mensagem. O que eu comentei com você? Nos 3 versículos que nós falamos de Lucas. Primeiro ponto, vou relembrar para você para a gente poder ficar aqui nesse trecho. Ó, lá no versículo 3 que eu falei para você, não importa como vai acontecer, o que importa é que vai. Amém? Não, mas que não sei o quê, que papapá é água, não interessa. O Pedro disse o quê? Senhor, é o Senhor? Então deixa eu ir até o Senhor. Quando Jesus falou para ele, ó, vem, naquele momento o Senhor deu todas as condições para que ele pudesse caminhar. Quando o Senhor falar com você, vem, pode ser água, pode ser algo que não dá para andar. Mas se Deus chamou, Ele sabe de tudo. Pode acreditar, pode ir, porque Ele vai te abençoar. Então, lá no versículo 3 que eu comentei com você de Lucas 24. Não sei como vai acontecer, mas o que importa é que vai. Depois falei para você do versículo 5, respeito à palavra. Atemorizadas ali, elas fizeram o quê? Baixaram o rosto. Hoje em dia a gente não tem muitas pessoas que respeitam a palavra, né, e lutam para permanecer nela. Tem muita gente que vem na igreja,
Mas nem todos lutam para permanecer na palavra, para respeitar aquilo que Deus falou. Nem todos fazem isso. A palavra diz que elas baixaram o rosto. Uma forma ali de respeito. E depois eu falei o que para você no 8? Só dá para lembrar daquilo que se ouviu antes. Se a gente não parar para ouvir, quando precisar lá na frente, não vai ter o que lembrar. Então o que acontece? Nesse versículo 29, quando Jesus falou para ele vir, estava tudo preparado já. Jesus não falaria para ele descer do barco e vir caminhando, se Jesus soubesse que ele não teria a condição de andar. Então ele desceu e ele foi caminhando, né? Aí eu quero chamar a sua atenção aqui, quero que você pule, por favor, para o versículo, deixa eu ver aqui, 31, tá? O que fala aí no versículo 31? Olha só o que diz aí, ó. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, por que ele falou isso para o Pedro? Porque o Pedro começou legal, começou andando bem. Lembra do que eu falei para você? O Pedro sentiu no coração de ir até Jesus. Jesus então falou para ele: vem. E ele desceu, pisou e começou a andar. No versículo 30, não precisa ler, que senão a mensagem fica muito extensa, tá? Mas ele começou a sentir a tempestade. E o Pedro, ele era um homem do mar, ele era pescador, então ele conhecia as tempestades. E aí, por conhecer, ele começou a dar, entenda bem ali, atenção, né, ao que ele estava sentindo, o vento, né, a chuva. E aí, essa atenção que ele deu, ele parou de olhar para Jesus. E ele começou então a afundar. E aqui no versículo 31, quando ele pede ajuda, o Senhor pega ele pela mão e levanta. Só que aí o Senhor dá um segredo para ele e para mim, que aqui é o ponto principal da mensagem. Ele fala o quê? Homem de pequena fé, por que duvidaste? É como se ele falasse: poxa, Pedro, na hora que você precisa acreditar mais em mim, você retrocede. Você está precisando e você volta. Deu para entender? Eu falava isso na sexta-feira. Se ele falou: vem, desce, pode vir, não vai afundar. E aí que eu quero que você entenda a importância do domingo. Para algumas pessoas, como eu tenho comentado, o domingo é o único dia que ela pode vir na igreja. Alguns vêm na quarta, podem vir na sexta, vêm na segunda. Tem gente que pode vir todos os dias, a pessoa participa. Quanto mais ela participa, melhor. Mas para muitos, o domingo é o dia que ele e ela ouvem a palavra para não afundar na semana. Porque você não sabe, eu estava comentando na semana com os irmãos, eu falei na quarta-feira e falei na sexta-feira. Você não sabe quando o diabo vai se levantar contra você. Você lembra na sexta agora? Na madrugada choveu pra caramba. Choveu ou não choveu? Né? Que nem fala o pessoal lá japonês, caiu um toró. Né? Caiu um toró. Aí quando foi de manhã, abriu um sol, rapaz. Aí abriu um sol. Aí eu cheguei aqui na igreja, né? Estou pregando aqui no culto das 9, daqui a pouco caiu o toró de novo. Eu olhando pela janela assim, o pessoal passando guarda-chuva, escureceu tudo. Falei: rapaz, acabamos de chegar com o sol. Então, eu e você, nós não sabemos quando o tempo vai mudar. Eu não estou falando de tempo do dia, tá? Ou da noite, não estou falando de clima. Eu estou falando na questão espiritual. Você não sabe quando é que o diabo vai se levantar contra você. Por isso a importância de você parar. Se você não para ouvir, você não vai lembrar. Se você não respeita, não vai ter efeito na sua vida. Se você não coloca no seu coração, não, ele mandou eu descer, eu senti no coração,
Ele mandou eu descer, então eu não vou afundar. Não importa como vai acontecer. O que importa é que vai. Se você não coloca no seu coração isso, esquece o que está ao seu redor, mas o vento, a tempestade, não interessa. Ele falou, desce. Se ele falou, desce, ele aprovou o que estava no meu coração. Se ele aprovou, eu vou e pronto. Se você não faz isso, aí, meu irmão, o que vai acontecer? Ele vai virar para mim, virar para você e vai falar assim, poxa, no momento final, para eu concretizar um milagre na sua vida, você duvidou? Rapaz, você vinha acreditando em mim, estava caminhando, né? Aonde nunca ninguém caminhou. Na hora que você tinha que acreditar mais, estava chegando. Duvidou. Começou a afundar. Irmãos, o diabo, ele é astuto. Muitas bênçãos que estavam para acontecer na minha vida e na sua, tá? Estava para acontecer ali, para se manifestar. Não acontece por quê? Porque no final a gente não sustentou e o mal acabou tocando. Não deixe isso acontecer. Deus falou com você? Vai até o fim. Pastor, mas parece loucura. Eu entendo. Mas se Deus falou, Ele vai abençoar. Não importa como. O que importa é que vai. E cada conquista que Deus nos dá é para a glória dEle. Pessoas que estão ao nosso redor percebem que Deus existe. Entendeu? Percebem que Deus existe. Respeite a palavra. Poxa, olha que bênção. Deus falou com você. Deus falou comigo. Você tem ideia do que é você receber uma orientação dele? Você vai andar, você vai viver, você vai desfrutar de coisas que ninguém está conseguindo. Podem falar o que quiser do Pedro, mas ele foi o único homem que andou em cima da água. E isso ficou registrado. Todo mundo que lê a Bíblia sabe que o único homem que andou sobre o mar foi o Pedro. Mas fica firme, está acabando, está chegando. Olha assim para o seu irmão e diga assim para ele, meu irmão, minha irmã, está chegando. Amém, Jesus? Está chegando. Deus ele vai dando sinais para a gente de que Ele está no negócio. Quando você entende a palavra, você vai caminhando naquele entendimento, o diabo percebe, ele vai querer mandar o vento, mandar a dificuldade, não fica, não se apegue àquilo, continua caminhando, ele vai te fortalecer na caminhada. Quem para olhar a tempestade, esquece. Né? Eu estava contando essa semana algo bonito, eu fiquei tão feliz, uma moça, até na minha família, ela estava querendo vender uma casa. Até comentei com vocês sobre isso aí. Alguém lembra que eu comentei sobre isso? Ela queria vender uma casa e não estava conseguindo. Vendeu na pandemia. Deus já mostrou que é Senhor. Na pandemia, né? Aleluias. Aí procura aqui para comprar um local, procura lá, papapá, não encontrou, né? Não estava encontrando. Aí eu tive um contato com eles, eu comentei, falei, poxa, Deus operou na pandemia, não vai abençoar? Quer dizer, o mais complicado é vender. Conseguiu vender, não vai conseguir comprar? Com dinheiro no bolso você escolhe. Deus vai abençoar, né? Deus ele completa a obra. A palavra diz que o que ele iniciou, ele termina. Aí olha só que interessante. Ela foi olhar, ela e a mãezinha dela, foram olhar numa rua, um apartamento. Aí estava entrando assim na rua lá, aí tinha um caminhão de mudança encostado, assim, descendo a mudança de um outro apartamento. Aí a mãe, que está ajudando a procurar, falou para a filha, falou assim, olha, eu conheço essas cadeiras aí. A filha falou, é mãe? Falou, é. Eu vi pela internet essas cadeiras, eu estou lembrando dessas cadeiras aí pela internet, que eu olhei um apartamento desse. Aí chegou no rapaz do caminhão, falou, rapaz, alguém está mudando, tal. O rapaz falou, não sei, nós estamos só tirando os móveis. Mas o dono está lá em cima. Quer que eu comente com ele que vocês estão aqui embaixo? Se ele autorizar vocês subirem, né? Aí ele falou, por favor. Aí ele foi lá.
falou com o rapaz falou, não, pode subir. Aí chegou lá. Falou, tudo bem? Vou perguntar uma coisa para o senhor. Os móveis estão descendo, eu vi pela internet, é o senhor mesmo que está querendo vender? Ele falou, fazem 5 anos que está fechado. E eu quero vender. Aí a moça falou assim, então eu quero comprar. Aí ela falou assim, isso faz uma diferença no valor? Ele falou, lógico, eu ia colocar na imobiliária. Se a gente fizer negócio agora aqui, eu nem coloquei ainda. A gente resolve agora. Faz o contrato, o advogado olha bonitinho dos dois, né, para ficar certinho, para ser bom para os dois e acabou. E Deus abençoou. Foi para olhar outro local. Comprou até mais barato. Você vê como Deus faz o negócio? É só você acreditar, meu irmão. Não importa como vai acontecer, o que importa é que vai. Ó, respeita. Quando elas ouviram o que o anjo falou, fizeram o quê? Baixaram o rosto. Já viu quando o pai fala com o filho? Se o filho olha assim, ó, ele está respeitando. Agora se o filho faz assim, ó, significa o quê? Respeito. Enquanto o anjo falava, elas... Olha para mim aqui, ó. Eu não sou nada. Qualquer um que subir aqui pela direção de Deus, homem ou mulher, pastor ou pastora, vai te abençoar. Mas respeito o que o anjo está te entregando nessa manhã. Eu quero te ver feliz. Deus tem um propósito na sua vida. Essa palavra vai ser importante para você. Porque na semana o tempo muda. Você não sabe quando vai estar sol, ó, tudo legal, e quando vai estar chuva, tudo complicado. Você não sabe. Sai de casa, fala assim, ó, daqui a pouco eu volto. E às vezes você recebe uma notícia, só Deus para guardar. Não é? Eu estava falando desse negócio da pandemia, o cara vai lá, aí faz assim, ó, e põe a mão aqui. Aí vem um outro assim, tal, e encosta aqui. Só Deus para guardar. Um inimigo invisível. É como o diabo. É um inimigo invisível. Sabe qual é a maior artimanha do diabo? Querer mostrar para a gente que ele não existe. E que tudo é o acaso. Tinha que acontecer. Não. Tem que acontecer o que Deus fala comigo. Guarde. Guarde, porque quem não dá atenção hoje não vai lembrar amanhã. Enquanto os anjos falavam, elas estavam ali lembrando, é verdade. Ele falou que ele ia ressuscitar no 3º dia. Elas lembraram. Está lá no versículo 8 do Lucas 24, né? E lembraram-se das suas palavras. Irmão, Deus nunca vai te chamar para afundar, não vai te chamar para ir para uma furada. Se Ele falar com você, fica firme naquilo. Está tão pertinho, irmão, de você conquistar. Na reta final, né? A pessoa não permanece e acaba não conquistando. Fica firme. É que nem o cara que vê a linha de chegada lá, ó, e ele tira o pé do acelerador. Esse cara não quer ganhar. Correu a prova toda e ele está tirando o pé, está vendo ali, ó, tem que acelerar mais. Está chegando a São Silvestre, não está chegando? Lembra que a gente fala de vez em quando sobre ela? Como é que o cara começa correndo? A hora que dá o tiro, pá, ele dispara? Não, ele dá uma boa largada. Depois, no meio da prova, ele vai dando aquela passada. E pá, 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 para manter. Porque se ele sair correndo no início, ele não conclui. Então ele dá uma boa largada, depois ele vai mantendo. Mantendo, mantendo. Quando começa a chegar no final, aí ele vai mais. É igual a gente. Dá uma boa largada, não, o Senhor falou comigo, e vai mantendo, vai mantendo, vai mantendo. O diabo joga chuva, e joga não sei o quê, e joga para papai, você firme, não, vai mantendo. Se mantém, mantém para guardar o que você ouviu, vai mantendo. E aí quando tiver chego, pastor,
o diabo se levantou, então fica firme. Se ele se levantou mais ainda do que parecia antes, tá para concluir. Agora aperta o passo. Se envolva mais. Lembre-se o que eu falei para você. Jesus estava no monte. Deus buscando a Deus. Porque Jesus é Deus. Você quer ter confiança? Quer se sentir seguro? Tem que ter contato com Ele. Senão, no momento de aflição, você não vai conseguir sentir confiança. Quem não se aproxima dEle, não consegue ter essa confiança. Aí, meu irmão, Deus abençoa. Amém, Jesus? Glória a Deus. Queria que o Senhor falou ao seu coração. Amém? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre e vai lhe dar vitória, você pode crer.